Olá, meus amados irmãos, saúdo todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Quem tem Bíblia aí? Quem pode ouvir uma palavra da parte de Deus? Eu tenho essa palavra para vocês esta noite. Apenas um versículo para nós ficarmos na meditação. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Só esse versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, é um versículo que foi falado à igreja de Filadélfia. Glórias a Deus. Foi dada uma revelação, ou em outras palavras, foi mostrado para o apóstolo João as coisas que iriam acontecer e as que já aconteceram, né? E todos nós sabemos que ele estava ali na ilha de Patmos e Jesus Cristo ali agora arrebata ele e começa a mostrar as coisas. E manda ele escrever tudo aquilo que ele viu, né? E lá na Ásia tinha 7 igrejas. E uma dessas igrejas era a igreja de Filadélfia. E nesse versículo 11 que eu vou ler para vocês, olha o que o Senhor Jesus Cristo falou. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. A carta à igreja de Filadélfia, olha o que diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só esse versículo. Glórias a Deus. Olha o que Jesus Cristo falou: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a Deus. Observe uma coisa, meus amados irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala para essa igreja que ele virá sem demora, que não iria demorar. Não vai demorar, eu estou voltando. Assim ele fala. E ele pede: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa igreja de Filadélfia, meus amados irmãos, foi a única igreja que Jesus Cristo não achou defeito sobre essa igreja. Era uma igreja que estava ali em persistência, orações, súplicas e vigilância. Era uma igreja reta diante de Deus. Era uma igreja temente a Deus. Era uma igreja que guardava os seus mandamentos. E o Senhor Jesus Cristo não achou defeito nesta igreja. Jesus Cristo não achou nenhuma culpa nesta igreja. E essas pessoas que estavam praticando os mandamentos do Senhor, que estavam praticando a justiça, ela estava com uma coroa. É uma coroa no mundo espiritual, meus amados irmãos. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu venho sem demora. Guarda o que vocês têm, vocês já têm a coroa da vida. Porque ele termina dizendo: para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a Deus. O inimigo, ele é o nosso adversário. E ele brama, ruge igual um leão, buscando a quem possa tragar. Então esse inimigo, ele sabe que aquela pessoa que faz a vontade de Cristo, aquela pessoa que renunciou, que largou as coisas que o mundo ensina e não está aceitando, e sim só aceitando andar na doutrina de Cristo, o inimigo vai fazer de tudo para ir até essa pessoa e roubar essa coroa. É uma coroa no mundo espiritual. Você está vendo uma coroa aqui na minha cabeça? Os olhos da carne, vocês não estão vendo nenhuma coroa. Mas a partir do momento que eu estou fazendo a vontade do Pai e do Filho, eu tenho uma coroa aqui no mundo espiritual. Só que o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para roubar essa coroa. Como que ele vai fazer de tudo? Ele vai fazer que você peque. Ele vai te tentar em alguma coisa. E se você não for fiel ao Senhor, você vai cair no pecado. Se você não tiver dignidade, se você não tiver caráter, você vai obedecer ao inimigo, vai cair no diabo, fazendo as vontades dele. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Glórias a Deus. Então, igreja do Senhor, Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele falou isso há muitos e muitos anos lá atrás.
Já estamos em 2023. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então fica um alerta para todos vocês. Você que já está praticando a justiça, está guardando todos os mandamentos do Senhor, não deixe o inimigo roubar essa coroa de você. Essa é uma coroa da vida. Lá em Tiago 1,12 está escrito: bem-aventurado o varão que é aprovado e não cai nas tentações. Aleluia, glória a Deus. E aí o inimigo não rouba essa coroa. O varão, ele passa pelas tentações, mas ele é aprovado. Mas se ele for reprovado, o inimigo vai tomar essa coroa. E se o inimigo tomar essa coroa, você não terá salvação. Por quê? Porque agora você está fazendo a vontade dele. E a vontade dele é o quê? É o pecado. Lá no céu não entra o pecado. Glórias a Deus. Eu vou ler para vocês rapidinho o versículo de Tiago 1,12, que eu não passei corretamente para vocês. Deu um branco na minha cabeça agora. Mas vou abrir a Bíblia aqui rapidinho. Tiago 1,12. Vamos ver o que está escrito. Glória a Deus. Achei aqui. Tiago 1,12. Timóteo, Tito, Filemon. Oh Jesus, cadê Tiago? Cadê Tiago? Calma aí, igreja. Vai dando glória a Deus, fique em espírito. Pra gente terminar esse vídeo. Achei, glórias a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Olha o que diz. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus, ficou bem mais explicado, não foi? Vou repetir. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Quando você está em Cristo Jesus Cristo, você vai passar por lutas, provações. E a Bíblia está dizendo: bem-aventurado o varão que sofrer essas provações e ele for aprovado. Ele não murmurar e ele não cair no pecado. Se ele obedecer e ficar certinho, olha o que vai acontecer. Porque depois que ele passar por essa prova e for aprovado, ele receberá a coroa da vida. É essa coroa, coroado na sua cabeça. O que Jesus Cristo falou para a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém, meus amados irmãos. E você que não tem essa coroa da vida ainda, Deus, ele prometeu essa coroa para aqueles que o amam. A Bíblia diz que aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, ele guarda os mandamentos. E quem diz que ama e não guarda os mandamentos é um mentiroso. Então você que ainda não está em Cristo Jesus, você tem essa oportunidade nessa noite. Você tem essa oportunidade para você se arrepender e se converter ao Senhor e ficar sempre em vigilância. Fazendo isso, você vai receber essa coroa. Amém? Que Deus abençoe, guarde essas palavras. E você que já perdeu a coroa, volte atrás da tua coroa. Veja onde foi que você falhou e perdeu a coroa. E volte. Se arrependa.